Quais as chances de Savarino e Marinho pintarem como reforços do São Paulo? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as respostas e fala também a respeito do Palmeiras, mais especificamente sobre Endrick, que nem sequer foi relacionado para a partida contra o Fortaleza, causando uma situação esquisita. Será que o Endrick pode sair do Verdão antes da metade do ano que vem, quando se muda para o Real Madrid? Falo sobre o Corinthians e a sugestão feita ao Timão de um lateral esquerdo que já fez sucesso no futebol brasileiro. Te atualizo também sobre o Atlético Mineiro, o quanto a eliminação do Galo na Copa do Brasil pode facilitar a vida do Flamengo em relação ao Alan, para completar as últimas do mercado, situação complicada no Santos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Bet.Boom. Tô colocando na tela os dois jogos dessa quinta-feira na Copa do Brasil. Tem São Paulo Sport na Ilha do Retiro. São Paulo venceu por 2-0. Tô imaginando uma nova vitória tricolor. Tem também Flamengo e Fluminense. Jogo de ida e empate em 0-0 no Maracanã. Jogo da volta cercado por maus momentos dos dois times. Para mim vai dar novo empate e decisão nos pênaltis. E você gosta de futebol, é bom de palpite? Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro na Bet.Boom e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Sempre lembrando que para participar da Bet.Boom você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, mesmo depois da eliminação para o Bahia nos pênaltis, nas oitavas de final da Copa do Brasil. O diretor de futebol do Peixe, o Falcão, convocou uma entrevista ainda em Salvador para dizer que é contrário à demissão de Odair Hellmann. Pro Falcão seria um enorme equívoco se o Hellmann fosse demitido. Bora falar sobre Alan Ruiz, já ouviu falar sobre ele? Meio atacante argentino, 29 anos de idade, disputou a atual temporada pelo Arouca de Portugal. Foi sugerido ao Vasco, formação do pessoal do Atenção Vascaínos, e tem tido seu nome analisado, até por estar livre, poderia ser uma opção mais barata. Quero falar também sobre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, está com previsão de assistir ao jogo do São Paulo contra o Sport no Morumbi. Ele vai ficar entre quarta e sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governador em São Paulo, que é bem perto do estádio do Morumbi. Até por isso ele planejou assistir ao jogo do Tricolor contra o Sport. Quero fechar o giro de notícias contando que o Tijuana do México recusou a proposta do Curitiba pelo zagueiro Lisandro Lopes. A ideia do coxa era contar com o argentino por empréstimo até o fim da temporada e o time mexicano Tijuana já deixou bem claro que não negocia por empréstimo em hipótese alguma. Você sabia que 4 dos 6 times já classificados para as quartas de final da Copa do Brasil só conseguiram a vaga nos pênaltis? Rodada bem interessante e emocionante nessa quarta-feira. O América acabou eliminando o Internacional nos pênaltis, Corinthians passou pelo Atlético Mineiro nas penalidades máximas, o Atlético Paranaense despachou o Botafogo no Rio de Janeiro também com a ajuda dos pênaltis, e o quarto empate decidido nas penalidades se deu com Santos e Bahia. Vou falar um pouquinho mais sobre os jogos, só queria destacar essa curiosidade de vários pênaltis decidindo. Outra curiosidade para dividir com vocês diz respeito aos mineiros. São 3 clubes, ou eram 3 clubes mineiros nas oitavas de final da Copa do Brasil, e o único que segue vivo nas quartas é o América. Logo, o time de pior campanha no Campeonato Nacional, seriamente ameaçado de rebaixamento. O América havia vencido por 2-0 o Internacional em casa, estava perdendo por 3-0 no Beira-Rio. No finalzinho da partida, o Juninho descontou, levando a decisão para pênaltis. Carlos de Penha, meio atacante do Inter, fez sua cobrança, até marcou o gol, mas depois, com a ajuda do árbitro de vídeo, se constatou que ele bateu com os 2 pés na bola, algo que é proibido. Com o pênalti desperdiçado pelo de Penha, o América está classificado para as quartas e vai embolsar 4.300.000 reais. Já o Cruzeiro caiu para o Grêmio, derrota por 1-0 dentro de casa depois de 0-0 em Porto Alegre, num jogo em que o Cruzeiro foi melhor.
Nessa quarta-feira, a vaga do Grêmio foi conquistada graças ao gol de Vila Sante da entrada da área. Apesar disso, o torcedor cruzeirense, cerca de 41 mil pessoas e uma arrecadação de 1.900.000 reais, aplaudiram a apresentação do Cruzeiro, entendendo que o time tem se esforçado bastante. Só para completar, vale a lembrança de que o Atlético Mineiro caiu diante do Corinthians, mesmo depois da vantagem por 2-0, aberta dentro de casa, derrota por 2-0. Vou falar mais sobre esse jogo daqui a pouco. E a situação do Santos na temporada vai de mal a pior. O Peixe tem grandes chances de terminar o ano sem bater nenhuma das metas estipuladas, metas esportivas, para o ano de 2023. Só para recapitular. Santos, no início da temporada, imaginou ser capaz de chegar ao vice-campeonato, no pior dos mundos, no Campeonato Paulista. Acabou sendo eliminado na fase de grupos. Para a Copa do Brasil, a previsão era de alcançar pelo menos as quartas de final. O Santos foi eliminado nessa quarta-feira, depois de empate 1-1 com o Bahia no tempo normal e a eliminação nos pênaltis. A curiosidade é que o Bruno Mezenga, que marcou aos 50 minutos do segundo tempo o gol do empate 1-1, foi o responsável pela última cobrança. Ele desperdiçou, Marcos Felipe pegou e resultado que acabou eliminando o Peixe nas oitavas de final. Santos ainda tinha como meta chegar pelo menos às quartas de final da Sul-Americana. O time vai muito mal na fase de grupos e tem grande chance de cair ainda nessa fase de grupos. A última meta planejada para a temporada, o 6º lugar no Campeonato Brasileiro. Nesse momento o time é apenas o 12º. O pior de tudo isso é que, além de não avançar nos campeonatos, o Santos deixa de arrecadar dinheiro. E sem esses 4.300.000 reais garantidos aos classificados para as quartas de final, o Santos não tem a mínima ideia de como vai fazer o pagamento nos próximos dias, referente ao mês passado, do salário dos atletas. Outro que vai conviver com dias difíceis com seu fluxo de caixa depois da eliminação é o Atlético Mineiro. Galo que caiu à noite para o Corinthians, à tarde já tinha tido outra notícia péssima, bloqueio de suas contas por conta de uma dívida antiga com o Ronaldinho Gaúcho. Os 4 R's e o presidente Sérgio Coelho já contavam com os 4.300.000 de prêmio prometido pela CBF, além de mais ou menos 2 milhões de receita líquida com a bilheteria do jogo dentro de casa das quartas de final. Com esses 6.300.000, o Galo imaginava facilitar o pagamento das suas dívidas com os atletas. Sem essa grana, fica ainda mais evidente a necessidade de venda de atletas. Nathan Silva interessa a um clube mexicano, negociação que pode gerar na casa dos 16 milhões de reais. O Galo também vai precisar acelerar o processo de venda do Alan, volante que já se decidiu por ir jogar no Flamengo. Falta ainda um acordo entre os clubes. O Flamengo apresentou uma primeira proposta de 8 milhões de euros e o Galo disse que só o negocia por 10 milhões de euros. Numa dessas, com a eliminação precoce na Copa do Brasil, pode acabar pintando um acordo por 9 milhões de euros. Só antes de mudar de assunto, contar que Eduardo Cudê acabou se transformando para o torcedor do Galo no grande culpado pela eliminação diante do Corinthians. Cudê que poupou 5 titulares para a partida mais decisiva dos últimos dias. No intervalo, perdendo por 1-0, ainda colocou 4 desses 5 titulares. O time ainda não respondeu, manteve um nível ruim, parecido com o do primeiro tempo. Tomou 2-0, Corinthians teve a chance até de abrir um placar ainda maior na decisão por pênaltis. O Hulk acabou perdendo um pênalti defendido pelo Cássio. A gente também assistiu a outros 2 jogadores do Galo desperdiçando suas cobranças. O Edenilson chutou na trave e o Batalha chutou por cima do gol. Resultado, o Galo está eliminado da Copa do Brasil e o torcedor está chateado. Bora te atualizar sobre as últimas do mercado no São Paulo. Savarino e Marinho podem ser contratados. Quero começar falando sobre o Marinho, negociação que acontece desde a semana passada, embora nessa segunda-feira. Desde que o Marinho foi afastado no Flamengo, a coisa se tornou mais clara. O Flamengo já concordou com o São Paulo para a liberação do Marinho de forma imediata e sem custos, embora ele só possa ser utilizado a partir de 3 de julho. O que pega segue sendo a questão financeira. E o blog do São Paulo, que é uma conta que acompanha o Tricolor, trouxe números dessa diferença entre o que o São Paulo oferece e o que o Marinho pede. Segundo a apuração, o Marinho pede 650 mil reais por mês de salário, o Tricolor oferece 450 mil. Além dessa diferença de 200 mil, há também uma divisão em relação ao período do contrato. O São Paulo gostaria de ter um vínculo até dezembro do ano que vem, enquanto o Marinho pede um contrato de 2 temporadas, ou seja, até junho do ano de 2025. São Paulo imagina ser capaz de fechar nos próximos dias com o Marinho, mas há uma queda de braço.
cada um tentando puxar para o seu lado. Outro nome que surgiu nas últimas horas é Savarino, vocês lembram dele? Venezuelano que passou pelo Atlético Mineiro, hoje joga no Real Salt Lake. Está em negociações avançadas com o Fortaleza para substituir o Moisés, maior venda da história do futebol nordestino. O Moisés vai jogar no Cruz Azul por 25 milhões de reais. Pois bem, São Paulo teve um nome especulado envolvendo o Savarino. Quem trouxe essa informação foi o pessoal da ESPN, mas se eu fosse São Paulino não teria muita esperança. O Salt Lake quer pelo menos 13 milhões de reais para liberar o atleta. O São Paulo não tem esse dinheiro. Para completar o salário do Savarino na Major League Soccer é de 720 mil reais mensais. Se eu contei para vocês que o Marinho com 650 mil não teve seu salário atendido, certamente 720 mil para o Savarino é algo descartado. Bora de informação exclusiva, o Corinthians recebeu nos últimos dias uma sugestão de reforço para a lateral esquerda. Trata-se de Iago, 26 anos de idade, atleta revelado no Internacional e desde 2019 no Augsburg da Alemanha. Tem números razoáveis para bons no futebol alemão, embora nessa temporada atual tenha convivido com mais lesões do que o normal. Até por isso só conseguiu estar em campo em 24 partidas com 2 assistências, nenhum gol marcado. E o Iago vai para o seu último ano de contrato com o Augsburg, ou seja, ou negocia-se agora ou perde o jogador de graça, e é nesse contexto que o empresário do Iago o sugeriu para o Corinthians. A pessoa que me contou essa informação foi a mesma que na semana passada, antes de todo mundo, assegurou que o Cuéllar interessava ao Corinthians. Você sabe que já existe negociação em andamento e o Timão está tentando a compra em definitivo do Cuéllar junto ao Al Hilal. Conversei com o dirigente do Corinthians sobre o Iago. Essa pessoa disse que a prioridade hoje é um lateral direito, embora não tenha descartado por completo a contratação do ex-jogador do Internacional. O Iago está com 26 anos de idade, 4 temporadas no futebol alemão, jogador que se caracteriza pelo bom passe e por ser muito consistente no apoio. Bora fechar o vídeo para te ajudar a entender o que está acontecendo com o Endrick e o Palmeiras. O atacante de 72 milhões de euros, que vai se tornar reforço do Real Madrid a partir da metade do ano que vem, foi cortado até do banco de reservas por opção do Abel Ferreira no jogo contra o Fortaleza. O Abel levou para o Ceará 25 atletas, 2 a mais do que ele poderia relacionar, e sobrou para o Endrick e para o terceiro goleiro do clube, o Vinícius. Situação que pegou muito mal para o Abel, com dirigentes e torcedores. Todo mundo sem entender o porquê dessa perseguição do Abel a um atacante que tem só 16 anos de idade e é dos mais promissores. Depois da partida, um jornalista chegou a perguntar a Abel, por que você não relacionou o Endrick? E o técnico português mais uma vez se irritou, comparando ele com outros atletas, por exemplo, como o Fabinho. Parece que está difícil para o Abel entender que o Endrick não está na mesma categoria de outros atletas jovens, senão não teria sido contratado pelo Real Madrid por 72 milhões de euros, o que justifica todo esse questionamento. É importante contar que quando o Abel não utiliza o Endrick, ele impede que o Palmeiras fature dinheiro. Está combinado no contrato com o Real Madrid que a cada 5 gols marcados pelo Endrick e pelo Palmeiras, o Verdão fatura 2,5 milhões de euros. Se tivesse marcado, por exemplo, 3 gols contra o Fortaleza, ele precisaria de só outros 2 para garantir ao Verdão 2,5 milhões de euros. Na atual temporada, o Endrick soma 23 partidas e 4 gols marcados. Importante contar que antes de ficar de fora até do banco de reservas contra o Fortaleza, ele havia jogado só 9 minutos contra o Atlético Mineiro, ficou no banco sem jogar diante do Cerro Porteño, atuou em 28 minutos contra o Santos e também não esteve em campo na partida de ida contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Outro questionamento que eu queria fazer para vocês. Se era para não utilizá-lo, por que o Abel não permitiu que o Endrick disputasse o Mundial pela Seleção Brasileira Sub-20? Da Copa do Mundo, super bacana, bem interessante, certamente o Endrick seria melhor utilizado. Para fechar, queria deixar uma pergunta para vocês. O que vocês pensam sobre a possibilidade de o Palmeiras emprestar o Endrick durante esse 1 ano que antecede sua ida para o Real Madrid? Imagino que o Verdão não vai gostar da ideia, especialmente os palmeirenses, mas pessoas próximas ao Endrick, diante da implicância do Abel, e aposto que topariam fechar acordo para permitir que o Endrick chegasse ao Real Madrid na Espanha com um pouco mais de rodagem e minutos em campo. Bom, pessoal, não é essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa quinta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais notícias. Tem ainda programa do Nicola à noite. Abraço, tchau!